Tá 1-0 para ele, jogo difícil, só a vitória interessa. Cruzamento na área. Gol! É a virada. 2-1 no placar. É muito bom quando as coisas vêm em dobro, né? Por isso a coleta seletiva em Santos dobrou a frequência para que a cidade fique ainda mais linda, limpa e sustentável. Faça a sua parte, separe os resíduos e baixe esse aplicativo para acompanhar os dias de coleta no seu bairro. Prefeitura de Santos, trabalho dobrado por uma cidade ainda melhor. Muito bom dia! Segunda-feira, 13 de julho de 2026, sou eu, Carlos Rubens. Estamos começando mais um programa Sua Informação. Hoje o programa repleto de bons convidados, como sempre, né? Nesse primeiro bloco estaremos entrevistando o Cleiton, que é CEO da Trend Wellness Club. Isso mesmo? Exato. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Carlos? Prazer. Tudo sensacional. E no segundo bloco estaremos entrevistando a deputada estadual Solange Freitas. Mas antes de tudo, vamos para a palavra da semana. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso está escrito em Filipenses 3, 13, 14. Muito bem, não importa como foi a sua vida até agora, no momento que você entregar os teus caminhos ao Senhor, Ele vai cuidar de tudo. E tudo te irá bem e você seguirá para o alvo. Porque o nosso alvo é a terra celestial. Onde lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá dor, não haverá clamor. Lá ficaremos louvando ao Senhor por toda a eternidade. Mas esta promessa está restrita àqueles que entregam a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Certo? É com essa alegria que essa alegria de Jesus Cristo, essa alegria da paz do Senhor dentro de nós, que começamos o programa. Muito bem, Cleiton. Explica um pouco sobre o conceito. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o conceito wellness. Conceito wellness, bom dia para todo mundo que está assistindo. Está alinhado até com as palavras que você citou no início, né? Certo. A gente faz o bem. Então, quando a gente tem um modelo de negócio que está alinhado aos nossos valores, aos nossos princípios, fica mais fácil atrair pessoas que também estão buscando isso. Os clientes que a gente busca para esse tipo de negócio são as pessoas que têm grandes frustrações, não se adequaram aos modelos tradicionais de academia, tiveram medo, têm medo, ou seja, porque algo não deu certo em algum momento no esporte ou na academia, certo, ou por alguma limitação que a vida veio trazendo. Ou excesso de peso, falta de condicionamento físico, os dramas, os traumas relacionados à pressão alta, diabetes. A gente recebe também muitas pessoas que estão saindo de problemas psicológicos e psiquiátricos graves. Parece que eu estou falando de uma clínica de fisioterapia, sim, mas é o que as academias recebem. As pessoas estão saudáveis pelo ponto de vista clínico. Certo. E a atividade física vai proporcionar com que elas se tornem ainda mais saudáveis. Então elas não têm uma limitação real ao ponto de precisar de um fisioterapeuta. Elas estão aptas a iniciar um processo de treino. Só que numa academia tradicional, esse processo às vezes não respeita
o passo a passo, uma progressão saudável, uma progressão que foque na segurança, Certo. em exercícios que sejam seguros, Uhum. e aí podem vir as frustrações. No modelo de estúdio, como a Trend trabalha, a gente respeita tudo isso sempre, todo momento, porque o nosso foco é todo focado na excelência do atendimento. E vem cá, o que o conceito wellness difere do modelo tradicional de academia? O fitness, como foi super difundido desde os Uhum. anos 90, você é jovem, não deve lembrar, mas desde a época da Jane Fonda, algumas pessoas que devem estar assistindo vão lembrar dela, né? E, a, Jovem o, nem tanto. o conceito do fitness está ligado à malhação. Pra você ir para academia, muito suor, música alta, barulho, treino pesado. O wellness, ele é um pouco mais amplo e abrange mais atividades, como yoga, pilates, meditação, o personal training. E aí está muito mais ligado a um acompanhamento mais próximo, individualizado, olhando as necessidades da pessoa de uma forma mais ampla, do que Certo. simplesmente sendo bem raso na explicação, Hum. do que só olhar suor, músculo e aparência. É algo que você faz para se sentir bem, independente do resultado que as pessoas podem estar vendo. Por exemplo, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, no aquecimento, uma pessoa que faz corrida de rua, maratona, ela acorda 4, 5 horas da manhã, sai para correr e aquilo faz bem para ela. O wellness é esse sentimento que a atividade física traz de bem-estar, de paz, de completude, assim que você termina. É por isso que hoje a corrida atrás, né, do wellness, do lifestyle, está crescendo. Porque esse corre-corre, essa loucura que está. Porque o crescimento é mundial, né? Não é só aqui Se no não, Brasil. é global. É. Global. Você acredita que é esse sentimento do conceito wellness que está fazendo muito da população procurar as academias, Sim. procurar esse bem-estar? Esse bem-estar vem quando você encontra uma atividade que encaixa com as suas necessidades. E a gente não está falando só de meditação, não está falando só de corrida e nem está falando só de musculação. A gente está falando de atividades que, quando você pratica, essa sensação de bem-estar é tão boa que ela também tem um impacto na sua saúde física e na sua saúde mental. O wellness vai para essa amplitude de benefícios. Você faz algo que tanto faz bem para o seu corpo, quanto faz bem para a sua mente. E a corrida, como você comentou, assim como natação, assim como ciclismo, como a remada, aqui em Santos a gente tem bastante, né? O pessoal Bastante. da canoa havaiana, as atividades cíclicas, que você repete o mesmo movimento por várias vezes durante o período da atividade, permite com que você consiga desligar um pouco do que você está fazendo, porque se você está correndo, você só se preocupa com a passada, e aí você tem tempo de equilibrar a mente Isso. e curtir a paisagem, prestar atenção na respiração, às vezes pensar no trabalho, refletir sobre a vida. Eu sou ciclista, a gente sai para pedalar 2, 3 horas, é uma terapia, Né? literalmente. Então chega uma hora que você fala assim, agora eu tenho que concluir esse pensamento, porque senão vai acabar o treino e a coisa não Conte está um pouco da fechada. sua trajetória. O que fez você chegar na, na trend? Eu sou de Santos, formado em Educação Física aqui na antiga Unimonte. Não. Fui atleta de karatê por muitos anos. O karatê me proporcionou uma bolsa de estudos e através dessa bolsa de estudos eu consegui iniciar minha carreira profissional. Eu trabalhei na prefeitura de Santos, na SEMES, por 4 anos como professor de ginástica e lamba aeróbica, né? Caramba, Lá no herói. M Nascimento Júnior, que eu sou muito grato a tudo que aconteceu no M Nascimento Júnior, foi a minha primeira grande escola profissional. Em 2002, eu tomei a decisão de ir para São Paulo. E eu Certo. trabalhei na Biorritmo, que hoje é o grupo Smart Biorritmo. Sei. Quando eu cheguei, eram 4 academias. Quando eu fiquei de 2011, de 2002
a 2011. Quando eu saí, a Smart Fit já era grande, a Biorritmo já tinha quase 20 unidades. Trabalhei na Companhia Atlética também, que é uma academia, uma rede brasileira com 20 academias. Em 2012, eu entrei no Gympass e eu fui o segundo empregado, o colaborador do Gympass, e que hoje é o Well Hub. E aí eu fiquei no Well Hub de 2012 a 2020. Tive a oportunidade lá de trabalhar nas equipes de vendas, expansão, toquei operação no México, na Argentina, e de uma empresa que começou numa mesa do tamanho da nossa bancada aqui, divididas entre 6 pessoas, 3 fundadores e 3 funcionários. A gente, quando eu saí, já eram 1.500 funcionários em 14 países. E a partir daí eu me senti mais maduro para começar a montar o planejamento do que seria a Trend. E aí foi um planejamento de 14 meses, até encontrar o ponto, a lapidação do modelo de negócio e a implantação da primeira unidade da Ponta da Praia. E lá eu já entendi que o modelo era replicável e a gente poderia se tornar uma rede. E aí agora a gente está conseguindo, hoje, inaugurando a segunda unidade da rede e já com planos de expansão para 20 unidades até 2030. Caramba, que bacana. Essa semana eu já estou indo ver alguns pontos para novas unidades, olhando o Brasil inteiro. Já. Essa segunda unidade é ali no Gonzaga, né? A antiga Caixa Econômica da Marechal Deodoro. Eu passei lá em frente, tá. Show. Ficou bonito. E um bairro que para a gente é um desafio ainda maior, né? A Ponta da Praia já tem um público de alto padrão bem consolidado. Sim. E o Gonzaga é um bairro tradicional, né? A gente entra no bairro que é o sinônimo de Santos. Sim. E a receptividade foi maravilhosa. Assim. A gente passa o dia na porta conversando com os vizinhos. É muito legal poder chegar num lugar e ser super bem recebido. E o feedback que a gente tem é que faltava isso no Gonzaga. Então, você costuma dizer que o cliente, ele é a prioridade. Como que isso funciona na prática lá na Trend? Na prática, talvez seja o maior desafio desse modelo de negócio, porque a gente tem que equilibrar tanto as necessidades do negócio para ele sustentar e as necessidades dos clientes. Mas quando a gente encontra esse ponto de equilíbrio, que é o que faz com que esse modelo seja muito atraente, o cliente valoriza. Quando a gente coloca o cliente no meio de todas as decisões, a gente pensa na luz, no piso, na entrada, nos aromas, na textura, na escolha dos equipamentos. Por exemplo, agora no Gonzaga a gente fez uma parceria com uma empresa 100% brasileira. Primeiro eu tenho equipamentos importados e nessa eu decidi por equipamentos 100% brasileiros, porque entrega uma experiência melhor para o cliente. Então, a escolha do time. Então, eu não olho só currículo, eu vejo quem são as pessoas que vão cuidar do bem mais valioso do negócio, que são os clientes. Isso é sensacional. E qual é o perfil do aluno que procura a Trend? Pessoas que não gostam de academia. Que não gostam de Nossa, mas você monta um negócio para quem não gosta, assim, não gosta de academia e não se encaixam no modelo tradicional de academia. Aí, mas na primeiro ponto você fica até em dúvida. Eu fiquei. Eu imagino. Mas eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que não gostam de academia? Muitas. Esses são meus clientes. Olha o meu sorriso. Né? muito mais do que pessoas que gostam. Muito mais que pessoas que gostam. Hoje, que gostam, vamos colocar assim, são 7% da população brasileira, que são as pessoas que treinam. E aí a gente tem mais 93% que não vão para academia. Tem pessoas que não têm recursos, tudo bem. Sim. Mas vamos falar, a gente está talvez falando de um universo de potenciais 20, 30 milhões de brasileiros que têm dinheiro, tem uma academia perto de casa, só que aquela academia não atende ele. Exato. Então, o meu modelo vem para suprir essa necessidade. E eu tenho um outro ponto assim, que eu queria falar, que assim, eu estou super orgulhoso de poder começar essa expansão pela minha cidade. Eu estava há 23 anos em São Paulo, decidi voltar para Santos, tanto por uma decisão familiar, para ter minha filha crescendo na cidade onde eu cresci. Ela nasceu em Barueri,
mas eu quero que ela cresça em Santos. Minha esposa é de Santos e o meu negócio está começando em Santos. Então a gente vai levar para fora, espero para fora do Brasil, inclusive, um modelo que a gente está lapidando aqui na nossa cidade. Quais foram os maiores desafios enfrentados no início? Entender o cliente é um deles. Certo. A lapidação da metodologia é um desafio gigante, porque a gente fala de ciência e nem sempre o cliente compra ciência. Uhum. Então tem uma mistura de ciência do treinamento, marketing, experiência do cliente e muito estudo de mercado. É difícil encontrar o ponto aonde está o teu cliente-alvo. Como aconteceu na Ponta da Praia e como Certo. aconteceu agora no Gonzaga, é um trabalho muito desafiador. Talvez o que é o desafio de todo empreendedor no Brasil, a gente viver num ambiente totalmente instável. Eu comecei a montar uma expansão com uma regra tributária e a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Não sabemos. Mas nós somos brasileiros. O brasileiro é guerreiro, né? Então vamos lá. Não tem mais volta, né? Vamos em frente. Você falou sobre o foco, né? São pessoas que não gostam de academia. Sim, mas você acredita que as pessoas que não gostam de academia, muitas delas só foi por uma má experiência quando foi visitar uma academia? Eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quando eu saí do quartel, eu queria fazer, na época, a prova da ESA, uns 2 anos após que eu saí do quartel. E eu nunca tinha ido para academia e tudo. E eu fui. Vou falar para ti, eu fui muito mal atendido. Eu digo assim, mal atendido, por quê? Porque o personal lá saiu tacando, ele viu meu tamanho, saiu colocando carga, saiu me colocando um monte de exercício num dia só. No outro dia eu não conseguia nem andar, eu não conseguia nem trabalhar. E depois disso eu nunca mais, só fui para academia depois que com quase 30 anos após. Eu afirmo que você é a maioria. Sim. Infelizmente, as faculdades ensinam a gente a ser treinador. Certo. E aí um treinador trabalha com atletas. Atleta aguenta pancada. Sim. Nós, pessoas normais, precisamos de uma atividade física que respeite uma progressividade e que entenda que depois que eu saio da academia, eu treinei 6 da manhã, tomo meu banho, venho trabalhar, venho para o estúdio, venho dar uma entrevista, ou vou para o escritório, ou para onde for, Sim. E eu preciso continuar meu dia. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho toda a minha vida que eu preciso tocar e a atividade física ela precisa me ajudar e não me atrapalhar. E eu não vou ter a possibilidade como um atleta de treinar, ir para casa, comer e dormir. Eu tenho que continuar trabalhando. Exatamente. Só que, infelizmente, é global isso. É um problema que em todos os países sofrem, porque as pessoas são treinadas, a ciência é baseada no atleta, não nas pessoas normais. Então, você quer hipertrofia? Então você precisa de um treino de 4 a 6 séries de 8 repetições a 70%, 80% da tua carga máxima. Vai fazer isso A com tua quem carga tá máxima começando. amanhã você não consegue, nem a gente que é muito cabeludo, né, Carlos? Consegue pentear o cabelo. Exatamente isso. E aí foi quando eu entrei no Santos Tsunami, eu tive nossa, até mandar um abraço para ele, pro Daniel Ucla, para mim uma das pessoas que mudou a minha vida. Ele fez eu gostar de treinar. Por quê? Ele falou assim, Carlão, é o seguinte, você nunca foi, quando você teve uma péssima experiência, a partir de agora você vai fazer uma coisa progressiva. Eu vi os meninos lá que já treinavam há muito tempo, colocando o cara, e eu falei assim, não olha para eles. Eles são eles, você é você. Você Calma. começa aqui com 10 quilos, vai crescendo aos poucos. E olha, foi a melhor coisa. É nesse conceito que você Exatamente. está levando para as Exatamente. pessoas. E entrando um pouco mais no detalhe, no personal compartilhado, que é o que a gente entrega, que é
um personal para no máximo 4 pessoas por hora. Você treina junto comigo, com sua esposa ou com uma criança de 13, 14 anos, com o mesmo personal atendendo. Só que cada um tem o seu treino, cada um tem a forma como gosta de ser conduzido durante o treino. Você pode ser uma pessoa que gosta de falar muito, e eu não gosto. Quem tem que orquestrar isso? O personal. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de intenção ali na hora da condução do treino. Tem pessoas que não gostam, me fala o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço sozinho, tudo bem. E uma das coisas que também é diferente nesse modelo, e que quem procura isso, talvez tenha achado já um momento. Impressionante, a gente não coloca nenhuma restrição, nenhum aviso sobre não uso de celulares e fone de ouvido. As pessoas simplesmente entram, colocam o celular e começam a treinar. A gente não precisa nem orientar. Ah, é? É um barato. E porque tem essa coisa, talvez por elas se sentirem tão bem, elas falam assim, agora esse é o momento do Carlos. Certo. É o Carlos RG, não é nem CPF, né? Carlos RG, aquele momento que você está ali, o assunto é o que você gosta de conversar, se você não gosta de conversar. As pessoas que geralmente treinam nesses espaços como a Trend são pessoas que moram muito próximas de você, ou trabalham muito próximas, então tem uma comunidade ali que começa a acontecer. Então as interações de altíssima qualidade começam a acontecer, as pessoas conversam, descontraem, quando vê, 1 hora já foi embora. Além Todo mundo vai pro treino cafezinho. personalizado, tem aulas também lá na... A gente tem aula de treinamento funcional, Certo. Match Pilates, no Gonzaga com Pilates de estúdio, e nesse modelo, o que limita ou amplia as possibilidades de atividades é o espaço físico e a demanda dos clientes. Então, pode ser que em algum momento a gente tenha até aula de dança, por exemplo, mas com um grupo reduzido. Certo. O negócio é assim, tenho aula, mas é com no máximo 10 pessoas. Um personal atendendo no máximo 4, uma sala com 12, 15, 16 pessoas no máximo, porque o cliente quer o que ele não gosta da academia lotada. Na Trend, ela tem gente, mas você consegue circular, não tem barulho excessivo, a música não é alta, as cores são atrativas, não é aquela coisa escura, deprimente, não tem muito LED queimando as vistas, os personagens são orientados como e o que conversar com o cliente. Então, para quem procura algo que está alinhado com as suas preferências, por exemplo, de o bairro que você escolheu, o carro que você escolhe, o restaurante que você vai, esse modelo de personal compartilhado está alinhado para as pessoas que já têm um paladar diferente e buscam algo diferenciado, como todos os outros serviços que elas já consomem. Vem cá, o sedentarismo ainda é um dos grandes problemas da sociedade. Como convencer essa pessoa que está no sedentarismo a ir treinar? Primeiro, espaços como esse que você abre aqui para gente. Então, quando eu não falo em nome da Trend somente. Eu falo em nome de todos os donos de estúdio que já fazem um trabalho muito parecido com o meu. E que isso também reverbera a todos os donos de academia que prestam um bom atendimento de serviço, que às vezes não são essas academias de grandes redes que não estão focadas no atendimento. Mas o cara que está lá no bairro, que abre a sua academia às 6 horas da manhã, que conhece todos os alunos pelo nome, ele é um dos grandes lutadores contra o sedentarismo. Então, a gente tem empresas, academias, estúdios que prestam serviços de qualidade e as pessoas precisam confiar. E procurar e ser muito criterioso na escolha. Hoje, vamos colocar hoje, no pós-pandemia, a gente ganhou talvez o maior aliado que a gente poderia ter, que é a classe médica. Sim. Hoje nós temos os médicos prescrevendo musculação, prescrevendo pilates. Isso ajuda demais a gente conscientizar as pessoas de que nós somos os parceiros, junto com os médicos que eles escolheram também,
para proporcionar esse bem-estar, essa qualidade de vida. E, em resumo, acho que são esses três. A informação, os prestadores de serviço com qualidade, alinhados ao bom atendimento, à excelência, e os médicos orientando as pessoas a cada dia mais a praticarem atividade física e fugir um pouquinho dos remédios, né? Então, às vezes o remédio tapa o buraco de um lado e abre outro, né? Qual é remédio? Você acredita que a saúde hoje deve ser encarada como um investimento e não como um gasto? O cuidado indo para as academias? Total. E a gente hoje tem tanto experiência científica do quanto a atividade física proporciona saúde efetiva para as pessoas e o quanto as pessoas relatam isso para a gente no dia a dia, né? De minimamente, tem muita gente que gastava muito dinheiro com remédio. Sim. E a cada mês de treino, os remédios vão diminuindo. Eu sou um caso real. Eu estou aguardando consulta no cardiologista, eu sou hipertenso. Diagnosticado desde os 26 anos, eu era atleta e hipertenso e eu não sabia. E aí eu já faço um acompanhamento há 23, 24 anos e hoje, conforme eu começo a entrar num ritmo de treino, eu já vejo o quanto o remédio da pressão já começa a me fazer mal, porque ele baixa muito minha pressão. Então eu estou agora voltando no cardiologista para recalibrar os medicamentos da pressão, porque o exercício está fazendo a parte dele. Isso a gente repara nos diabéticos, nos deprimidos, nos ansiosos, nas pessoas com osteoporose. Você falou sobre ansiedade, depressão. O treino é o grande aliado para a cura desses males, certo? E principalmente com a prescrição correta. Então, dependendo da doença que a pessoa tem, no âmbito mental ou psicológico, a gente consegue dosar até o momento do dia que ela precisa praticar atividade física, ou para ela se sentir menos ansiosa, ou para ela se sentir mais motivada e mais ativa. A gente consegue calibrar isso no treinamento personalizado. Mas é um coadjuvante importantíssimo no tratamento. Qual legado você quer deixar para o mercado da saúde, bem-estar e qualidade de vida? Quer fazer eu chorar ao vivo? Olha, eu entrei na Faculdade de Educação Física buscando Ela sempre me fez bem. E eu entendi que isso poderia ser uma profissão. Num momento onde professor de Educação Física era uma profissão de vagabundo, e hoje a gente tem uma posição de protagonismo dentro da sociedade, Ainda bem que pelo quanto a gente ajuda as pessoas a viver bem. Então, hoje, o meu legado, primeiro, é proporcionar oportunidade para profissionais que querem fazer isso em escala. Então, eu estou criando uma rede de academias e sozinho eu não faço mais nada. Hoje eu já tenho a honra de ter 40 colaboradores, uma projeção de ter 350 até 2030, e eu sou muito criterioso nas pessoas que eu escolho para trabalhar comigo, porque a nossa missão é entregar tudo isso que a gente está conversando nesse tempo. E para isso são pessoas especiais. E a gente sabe que Deus coloca o poder certo nas pessoas certas. Então eu tento, de alguma forma, escolher pessoas que escolheram o mesmo caminho do que eu. Fazer a coisa certa, acordar todo dia de manhã, entregar o que tem que ser entregue, com excelência, cumprir os nossos 10 mandamentos, que hoje são só 3, que é treinos seguros, eficientes e agradáveis. Seja para um sedentário ou para um atleta como você. Se o treino for seguro, você consegue trabalhar, você não se machuca para o seu esporte. Se for agradável, vai chegar na intensidade que você quer e que você gostaria. Isso vai trazer o bem-estar. E para isso eu preciso de um time que passa desde o meu time de operações, que deixa tudo prontinho, cheirosinho, limpinho. O time de vendas que junto com os médicos, acaba colaborando para que essas pessoas acreditem que a gente é o lugar certo para que eles invistam e consigam resultado. E os personagens que entregam a cada treino
São mais de 5 mil atendimentos por ano, por unidade. Olha, São 500 pessoas atendidas por mês, num espaço de 300 metros quadrados. meu. No Gonzaga, a gente deve chegar a quase 600 clientes na maturidade do negócio. Então, é muita gente que a gente ajuda a viver bem. Olha, Eu vejo como é uma missão divina. Acho que Deus dá o poder da gente fazer o bem através da atividade física. ó, meus parabéns. Eu sei que esse conceito de melhora de vida se estende por seus colaboradores, porque tem uma colaboradora sua que eu vou mandar até um abraço, você está iniciando há pouco Sim. tempo, a Karine Ellen, é a minha filha, Sim. e depois que ela foi trabalhar com vocês, eu falava, ela começou até a caminhar na praia. Opa! Então, eu tenho certeza que esse conceito está se estendendo Sim. para os colaboradores. Meus parabéns. Você já está convocado a vir mais vezes. Obrigado. Para divulgar essa expansão aí de 20 unidades espalhadas pelo Brasil. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sou muito agradecido pelo espaço, agradecer a todo mundo que está até agora aí. E espero que pelo menos uma pessoa que esteja assistindo a gente, a partir de hoje, tome a decisão de praticar atividade física. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Tá 1 a 0 para ele, jogo difícil, só a vitória interessa. Cruzamento na área. Gol! É a virada. 2 a 1 no placar. É muito bom quando as coisas vêm em dobro, né? Por isso a coleta seletiva em Santos dobrou a frequência para que a cidade fique ainda mais linda, limpa e sustentável. Faça a sua parte, separe os resíduos e baixe esse aplicativo para acompanhar os dias de coleta no seu bairro. Prefeitura de Santos, trabalho dobrado por uma cidade ainda melhor. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o programa Sua Informação. No primeiro bloco tivemos um bate-papo sensacional com o Clayton, CEO da Trend Wellness Club. E agora nós vamos conversar com ela, que é extremamente atuante lá na Lesp, tem cuidado muito bem da nossa região aqui da Baixada Santista, ela que foi jornalista durante muito tempo. Bom dia, deputada Solange Freitas, como vai? Oi, Carlão, bom dia. Eu tô bem, e você? Excelente, melhor agora, né? Obrigada, viu? Solange, você construiu uma carreira de mais de 30 anos no jornalismo. O que te motivou a trocar essa carreira consolidada pela política? A minha indignação, né? Sempre dizia que não iria para a política, né? Sempre tive muito preconceito, como a maioria da população tem. Mas a minha indignação, no final de 2019, comecinho de 2020, acabou me trazendo para esse cenário político. E eu posso te dizer que essa foi uma caminhada difícil quando eu fiz essa mudança, né? Porque fui muito atacada, né? Na época, o pessoal queria que eu desistisse de qualquer jeito. E aí me atacaram como mulher, mas hoje, como deputada, eu me encontrei. E como deputada, eu consigo realizar essas atividades que eu já fazia como jornalista, né? O nosso sangue de jornalista é muito importante nessa caminhada. Eu estava falando com a minha esposa outro dia, falei assim, olha, uma das coisas, dentre várias que você foi atuante, foi o ar-condicionado nos ônibus de São Vicente, porque eu vou falar, eu morei em São Vicente, peguei ônibus durante muitos anos, e no verão o negócio era muito doido. Meus parabéns. E como que foi essa luta toda? Olha, para a gente lutar por uma causa, eu sempre falo, não adianta
a gente apenas mandar para as pessoas ofícios, requerimentos, a gente precisa realmente encaminhar, fazer essa parte oficial, né? Mas a gente tem que lutar bastante. Então, foram muitas reuniões, foi abaixo-assinado, foi bloquinho de carnaval pelo fim da sauna móvel. Todos os dias, durante muito tempo, nas minhas redes, eu falava pelo fim da sauna móvel, fui nos ônibus, fui nos pontos de ônibus, né? Até as imagens mostram aí o trabalho que a gente fez aí durante muitos meses. E aí, quando eu falei com o governador, ele disse que iria ver o que ia fazer. Achei que não ia fazer nada, né? Continuei nessa luta, mas ele cumpriu o que ele falou. Então, primeiramente, chegaram os 100 primeiros ônibus climatizados, né? Vieram para São Vicente, Santos, Praia Grande, né? Porque são ônibus intermunicipais. Depois chegaram 45. Em junho, agora, chegaram mais 25. Em julho, agora, chegam mais 20 ou 25. Até o final do ano, mais 40. E ano que vem, mais 100. Então, até o final do ano que vem, quase toda a frota já vai estar climatizada. Claro, a gente queria que tudo tivesse climatizado de uma vez, mas a gente sabe que não é assim, né? Certo. Algo que nunca teve, né? A gente conseguiu mudar essa realidade. Sabemos que, a princípio, o ar-condicionado nos ônibus não faz parte do contrato, né? E como que foi a atuação do governo estadual nisso? Então, nas primeiras reuniões que eu fiz, na época era a MTU, né? Hoje é a Artesp, responsável pelo transporte intermunicipal. Eles sempre me diziam, olha, o contrato que tem com a empresa que administra o sistema de transporte intermunicipal não diz que tem que ter ar-condicionado na frota, é só 5%. Então, lá atrás, quem fez esse contrato já errou, né? Sim. Como é que pode já você fazer um contrato e não exigir, né, a climatização dos ônibus? E aí foi uma luta intensa. Então, o governo bancou isso. Senão, até hoje, a gente não teria nenhum ônibus com ar-condicionado. Ele teve que fazer um outro contrato para poder ter esses ônibus climatizados. E é importante dizer que, se não fosse essa luta, até hoje, estaríamos pensando que tem que seguir a regra, o contrato. Mas é inadmissível você falar para a população, olha, você vai continuar sofrendo, porque o contrato é assim, ainda tem muitos anos ainda esse contrato e vocês vão ter que viver dessa maneira. Não dá. Você tem que tomar alguma atitude. Eles erraram lá atrás, a gente tem que consertar agora. E está sendo consertado, mais de 50 mil pessoas pegam um ônibus com ar-condicionado, e esses novos que estão chegando, o pessoal lá do Maitá de São Vicente já me mostrou que tem linha lá com ar-condicionado Olha, que chegando, bacana. até já pedi para a Artes para saber se vai manter nessas linhas, como é que vai ficar agora os novos que vão chegando. Então eu fico muito feliz, né, quando a gente consegue, com o nosso trabalho, melhorar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que o político tem que ter este contato com o povo, porque senão não vai saber as demandas do povo. E foi o jornalismo, esse contato que você tinha já com o pessoal, te facilitou nessa tua migração para a política? Bastante, porque como jornalista, e eu sempre fui repórter, né? Eu sempre fui de rua. Eu não ficava no estúdio, eu gostava de ir para a rua para fazer as reportagens. Agora, você imagina fazendo isso durante 30 anos, como eu conheço a Baixada Santista e muitas vezes também fazia reportagem no Vale do Ribeira. Então, eu conheço a realidade das pessoas. Quando eu comecei como deputada, eu comecei a batalhar por esses problemas que eu acompanhei por tantos anos. Foi assim que a gente conseguiu também tirar do papel o projeto da terceira pista da Imigrantes. Foi nessa luta também, no início do meu mandato, em 2023. Então, eu faço muito o que eu fazia como jornalista, né? Dar voz às pessoas, porque eu só fico no gabinete, na Lesp, no meu escritório em São Vicente, quando é necessário. Quando não é, eu estou nas ruas mesmo, ouvindo as demandas. Cobro quem tem que cobrar, como também cobrava como jornalista, né? Cobro governador, secretários, autarquias, Sabesp, e ajudo a resolver os problemas, né, nessa luta, porque hoje, como deputada, a gente tem, digamos, esse poder maior de ajudar e fazendo leis também para melhorar a vida das pessoas. Eu trabalho, eu sou estivador, sou diretor do Sindicato da Estiva e muitos estivadores estão nos assistindo e estão mandando um abraço para ti.
Estou muito feliz com a sua atuação e, inclusive, nessa luta aí contra. Eu sei que você, como deputado estadual, muita coisa, mas você vestiu essa camisa em prol do trabalhador portuário e eles estão muito, todos, de todas as categorias, tanto do bloco, quanto da estiva, quanto da capatazia, por essa sua luta aí. E eu gostaria que você mandasse um abraço para eles. Poxa, obrigada, um abração para vocês. Tenho certeza que eu vou estar sempre nessa luta pelos trabalhadores portuários. O meu avô, eu sempre falo, ele foi estivador, ele se aposentou e continuou trabalhando. Ele trabalhou 50 anos na estiva, com muito orgulho. Meu pai era escalador, trabalhou também a vida toda no Porto de Santos. Eu tive uma vida onde eu pude ter uma escola particular, onde eu tinha essa vivência sem necessidade nenhuma. Não tinha uma vida de luxo, mas uma vida sem necessidade, porque a minha família era sustentada pelo trabalho que eles desenvolviam no Porto de Santos. Então, eu tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme e vou estar sempre a favor, ao lado dos trabalhadores. Os estivadores, todos os portuários podem ter certeza que estou junto com vocês nessas lutas. E mesmo como você falou, a questão é federal. Sim. Mas a união de forças, né, ter deputados estaduais ao lado da categoria ajuda demais. Muito. É uma força muito grande, não só a gente intercedendo também no nosso partido, lógico, não é uma pessoa dentro do partido que vai tomar essa decisão, né? Mas é uma pessoa que vai estar lá dentro lutando pelos trabalhadores e, de uma forma geral, na luta para que a gente consiga fazer com que os trabalhadores sejam valorizados sempre. Vamos ler alguns recados. A Isabelle está mandando um bom dia a todos. A Jennifer Roque, bom dia. O Biraciara. Ixi, agora. O Biraci Araújo Souza. Agora sim. A braba é ela, deputada Solange Freitas. A Isabelle Caetano fala: bom dia, deputada Solange Freitas. Parabéns pelo excelente trabalho. O canal do Doca diz: bom dia, minha deputada. Estamos juntos com o Renatinho Suzano e você e o Brasil. Que precisa de pessoas assim, honestas, trabalhadoras. Suzano, pessoal de Suzano, um abraço a todos. E a Jennifer Roque fala: deputada Solange Freitas, sempre trabalhando. Solange, você sempre foi uma defensora e uma forte atuação em defesa das mulheres. Quais são os avanços conquistados nesse seu mandato? E eu tenho feito reuniões com mulheres em várias cidades e tem sido tão gratificante, porque nós estamos mostrando que as mulheres precisam estar unidas. E não é desmerecendo os homens, mas a gente precisa dessa união de forças. As mulheres precisam acreditar nas próprias mulheres e não achar que nós estamos ali para poder disputar. Tem espaço para todo mundo. E quando a gente faz essa força, quando a gente se une, a mulher que está precisando, que tem aquela necessidade, que passa por uma violência doméstica, ela sabe que tem alguém ao lado que pode ajudá-la, ela pode desabafar, ela pode pedir ajuda. Nós temos projetos de leis tramitando na Alesp sobre essa causa, né, para ajudar as mulheres no momento em que elas mais precisam. Algumas ações já estão acontecendo, porque quando eu faço um projeto de lei, eu sei que tem o trâmite todo, aquela demora. Então, eu faço também com que eu converse, por exemplo, com o secretário de Segurança Pública e algumas ações já estão acontecendo. O teu pessoal aí colocou essa imagem aí, que foi uma luta minha também, quando moradores me mandaram essas imagens de uma mulher sendo agredida em Itanhaém. Sim. E nenhuma providência estava sendo tomada, e eu fui para cima e a gente conseguiu prender esse agressor, né, melhorando a vida daquela família. Então, são várias lutas. E eu sempre falo, as mulheres precisam acreditar nas outras mulheres. E quando a gente fala dessa questão da violência doméstica, seja em eventos, seja nas redes sociais, a gente consegue fazer com que outras mulheres que estão precisando de ajuda naquele momento, elas falem, elas peçam essa ajuda. E aí a gente consegue estender as mãos também. Então, é muito importante
essa união de forças. E a gente precisa dos homens também nessa luta, porque Sim. são alguns homens que são os agressores, né? A maioria não tem esse tipo de atitude em relação às mulheres. Então a gente precisa dos homens também juntos nessa luta. E o projeto Brenda Bulhões, como que ele pode ajudar a conscientização dentro das escolas? A Brenda Bulhões foi uma mulher que foi assassinada pelo ex-companheiro em Uhum. Guarujá, né, em frente ao comércio onde ela trabalhava, o comércio dela. E foi a mãe dela que me pediu essa ajuda, pediu para fazer esse projeto de lei para trabalhar com as crianças e com os adolescentes dentro das escolas. Certo. Porque a gente sabe que a família é que tem que educar as crianças, os seus filhos, mas aquela criança, aquele menino que vê o pai batendo na mãe todos os dias, vai achar normal e vai repetir isso no futuro. E esse projeto faz isso, né? Ele leva para as escolas essa escuta, essa fala, para que as crianças identifiquem a violência e saibam que tenha algum lugar, uma pessoa que eles podem fazer a denúncia e que eles também trabalhem com isso, né? Que mostre o quanto essa violência, ela não faz parte do nosso dia a dia, né? Então é bem bacana, estou bem animada com esse projeto aí para ser votado, aprovado e ser colocado em prática. Quando ele for aprovado, nós vamos divulgar aqui, você pode ter certeza. O bullying e a violência escolar tornaram-se uma de suas bandeiras, né? E o que precisa mudar para proteger as nossas crianças? Eu tenho vários projetos e várias ações e também apoio vários institutos que fazem esse trabalho nas comunidades contra o bullying, contra o cyberbullying, contra todo tipo de violência e também dando caminhos no esporte, na cultura, para que essas crianças elas tenham algo e saiam das ruas. Então, são várias ações que nós estamos fazendo e eu acredito e luto por isso, estou batalhando e tem muita coisa já acontecendo, que a gente só vai melhorar, tanto na questão da saúde, da segurança, da educação, se a gente trabalhar com as nossas crianças. Eu tenho, por exemplo, um projeto de lei complementar que cria as escolas cívico-desportivas, para a gente levar o esporte e a escuta dentro das escolas. E eu acho que esse é o mais importante projeto para a gente ajudar as nossas crianças e os adolescentes, porque é com o esporte, é com a escuta que a gente transforma a realidade dessas meninas e meninos. Então, estou bem animado. Eu apoio com emendas muitas ONGs que fazem já esse trabalho nas comunidades. Eu fui na formatura do ProERD em Itanhaém há 2 semanas, que é o trabalho que a Polícia Militar faz nas escolas de prevenção às drogas. E quando eu cheguei lá, na hora de cantar o hino nacional, todos cantaram, mas aquelas crianças e adolescentes, eles sabiam cantar o hino da cidade. Foi tão emocionante, eu nunca tinha visto isso. Todos estavam cantando num só coro o hino da cidade. Então, olha como projetos como esse, dentro da sala de aula, transformam as crianças. Então, a PM levou não só a questão do combate às drogas, mas também civismo, levou também esse olhar humanizado. O Cabo Ricardo, né, e a Soldado Jesus, eles foram aplaudidos de pé, em momentos muito emocionantes, quando eles entraram ali, foram para o palco, pelas crianças que tiveram esse trabalho junto com eles. Então, é emocionante e mostra que esse é realmente o caminho certo. Fala um pouco sobre o projeto da Lei Piá. Como que isso aí pode impactar na mobilidade unificada? Tem 2 leis minhas já da causa autista, né, que já estão valendo. O PIA, que é o Protocolo Individualizado de Avaliação, foi o meu primeiro projeto de lei que virou lei, né, foi no meu primeiro ano de mandato. E eu fico muito feliz porque eu recebo mensagens de muitas mães falando da importância. E essa semana mesmo eu recebi de uma mãe mandando a foto da filha dela, autista, e falando assim, Solange, você não sabe quanto foi importante a sua lei, o quanto já mudou a realidade da minha filha na escola. Porque os autistas, eles têm alguns problemas durante a sala de aula, durante a educação, que se forem repetidos, né, eles entram em crises e acabam desistindo, ou então não têm uma performance tão boa nas notas.
E com o protocolo individualizado de avaliação, o autista, ele pode ter, ele pode não, ele tem que ter esse olhar. Então, se o autista não consegue fazer 2 provas no mesmo dia, como acontece em muitas faculdades, ele tem o direito de fazer uma por dia. Se ele precisa de mais tempo para fazer a prova, ele tem esse direito. Se ele, naquele momento, ele não consegue fazer a prova, pode ser substituído por um trabalho, ele tem esse direito. E já tem feito a diferença, porque essa lei é para as escolas públicas e particulares. Certo. E eu tenho recebido mensagens de muitas famílias que já têm feito a diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes. Como que está a implementação das salas sensoriais? Então, essa é outra lei minha que eu tenho muito Você orgulho, trabalha bastante, hein? porque as salas sensoriais, elas são acessibilidade para os autistas, né? Como a rampa para o cadeirante. E aí foi com muita luta, né? Porque a gente teve várias pessoas que foram contra no início. A Associação Brasileira de Shoppings foi contra, ameaçou e entrou na justiça contra essa minha lei, mas ela está valendo. Ela foi aprovada no passado, sancionada no passado pelo governador, e depois eu lutei para ter a regulamentação. Porque se não tem a regulamentação, é mais uma lei que é lei, Sim. que é obrigação, mas se não é regulamentado, e aí o shopping, por exemplo, se ele não executar, quem vai fiscalizar? Como vai ser isso? Qual vai ser a punição? Então, eu lutei pela regulamentação, foi publicada no Diário Oficial do Estado em abril, e de abril em diante, os shoppings têm prazo de 180 dias para instalar as salas sensoriais. Então em breve já vai estar em todos os shoppings. Já vários já têm, já Poxa. antes mesmo de virar lei, Uhum. eles já implantaram a sala sensorial, e as famílias são muito gratas, porque muitas vezes elas tinham que sair do shopping quando o filho entrava em crise, Certo. né? Seja na alimentação, nas compras, na diversão, e com a sala sensorial, no momento de crise, eles Sim. vão até esse espaço, o filho se acalma e eles podem voltar ao lazer. A saúde é outra pauta que você defende bastante. Quais projetos você tem de combate ao câncer? Eu passei pelo câncer de mama, né? Certo. Em janeiro de 2021, eu descobri o câncer de mama. Graças a Deus, estava em estágio inicial, eu fiz a cirurgia, fiz a radioterapia e tomei durante 5 anos um remédio, o anastrozol. E no dia 1º de junho, até publiquei nas minhas redes, tomando o último remédio, porque eu fiz os exames, o médico falou, Solange, pode parar o remédio, tá tudo bem, agora você pode dizer que está curada do câncer. E quando eu assumi como deputada, eu tenho lutado pela prevenção. Eu tenho uma lei, que é a Semana de Conscientização e Prevenção ao Câncer nas Comunidades, que acontece na 2ª semana de abril, e lutei muito. Nós tínhamos só 2 carretas da mamografia no estado, nós conseguimos ampliar para 5 e vamos ampliar para mais. Eu tenho mandado muitas emendas para várias cidades para compra de ultrassom de mamas, né? Um mamógrafo para algumas cidades não é tão interessante, então o ultrassom de mamas também ajuda nessa prevenção. E outras ações que a gente tem feito, nós conseguimos ampliar o atendimento oncológico na Baixada Santista, no Guilherme Álvaro, os hospitais da Baixada, como a Benê, a Santa Casa, que fazem o tratamento, a gente conseguiu também lutar para ampliar as vagas nesses hospitais. E a gente sabe que é uma luta muito grande ainda, né? Tem muita gente ficando doente, descobrindo câncer, e o poder público tem que ser mais ágil nessa questão. Mas nós estamos nessa luta e eu não vou parar enquanto a gente não conseguir, por exemplo, um dos meus sonhos, né? É que a gente tenha na Baixada um hospital oncológico, Isso é muito né? Eu sei importante. que ainda é difícil, ainda é um sonho, mas não é impossível, né? Então, aos Isso é um pouquinhos a sonho gente meu está também. Minha fazendo. mãe faleceu com câncer, é um sonho meu também que Quem haja. teve a doença, ou quem teve um parente, ou tem, que está passando pela doença, sabe o quanto é difícil quando você descobre a doença e fala, e agora? Uhum. O que eu vou fazer? Eu não tive medo de morrer, eu tive medo da doença me deixar de um jeito que eu não pudesse mais fazer minhas coisas. Então, eu fui à luta, não deixei a doença abalar o meu psicológico, e isso foi muito importante.
Então, eu também tenho feito ações para falar isso para as pessoas, sabe? E quando você descobre essa doença, que você encare ela de frente, não se abale. Eu sei que é difícil no primeiro momento, é muito difícil, as etapas do tratamento são difíceis, mas você tem que acreditar na sua força, que vai vencer, e isso ajuda muito a passar por esse processo. Claro que a família também ajuda, né? Sim. Lógico, né? Mas você ter uma cabeça sempre pensando positivo, acreditando em Deus e batalhando, você chega lá, né? Então, essa também é uma mensagem que eu tenho feito para as pessoas, nas minhas falas, nas palestras, para a gente buscar de todos os lados ajudar as pessoas, tanto na questão pública quanto no pessoal e no dia a dia também. Como que você avalia hoje a relação entre a Alesp e os municípios da Baixada? Olha, esse é um caminho muito importante de nós termos representantes na nossa região, porque além de mandar as emendas, né, a maior parte das emendas a gente distribui para a Baixada Santista, para o Vale do Ribeira, mas também esse caminho entre prefeituras e governo do estado. Então, muitas e muitas vezes já fiz inúmeras reuniões entre prefeitos, vereadores, secretários, com os secretários de estado, né, com as autarquias, como o CETESB, SABESP, para poder ajudar na busca de recursos, na busca de resolução de problemas, e isso é muito importante. Esse é um dos nossos papéis também, como deputada estadual, fazer essa interlocução. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, de ser a voz da população, de fazer essa interlocução, de mandar os recursos para melhorar a vida das pessoas, né? E é muito gratificante quando o nosso trabalho faz com que as pessoas melhorem o seu dia a dia, né? E a gente quer melhorar também a cidade onde a gente mora, a região onde a gente vive. E eu tenho falado que nós estamos numa época em que os olhares estão voltados para a nossa região, né? Sim. A terceira pista da Imigrantes, o Túnel Santos Guarujá, hospitais e outras unidades de saúde que estamos inaugurando na Baixada Santista, né, para melhorar a saúde da nossa região, são ações que estão acontecendo e que a gente lutou tanto no passado e não via uma luz no fim do túnel, né? E agora a gente está vendo, aí a luz do fim do túnel Santos Guarujá, por exemplo, está saindo. Essa tá saindo, o pessoal tá aguardando ansiosamente. Qual legado você deseja deixar nesse final desse mandato? Que as pessoas, quem me acompanha desde o início do meu mandato e quem está acompanhando em todos os lugares onde eu vou, eu sempre digo, quando a gente entra na política, a gente vê que não vai mudar o sistema da noite para o dia. Você não vai fazer a roda virar ao contrário e não vai mudar o sistema. Então, a gente tem que trabalhar muito. E é isso que eu e minha equipe a gente tem feito, trabalhado todos os dias em prol das pessoas, sempre ouvindo a população. A gente também, o meu partido é base do governo, é a base do governo, mas sempre vai prevalecer o que a população precisa. Então, é essa luta que a gente tem feito. Por exemplo, quando a Sabesp foi privatizada, eu criei a Frente Parlamentar de Fiscalização da Sabesp, sou a presidente e estou lutando. Todas essas obras causam transtornos, mas em muitos lugares a Sabesp começa uma obra, não termina, eu estou indo nos lugares, tudo que me manda eu encaminho para a Sabesp, exige uma resposta e exige essa melhoria. Então, que as pessoas saibam que eles têm uma deputada atuante que está ali lutando por eles, batalhando e conseguindo ajudar a resolver os problemas. Para a gente encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para os moradores da região e para todos os paulistas? Que sempre acreditem. Às vezes eu faço uma reunião e eu passo algumas perguntas, algumas colocações e vejo algumas pessoas com a cabeça baixa, ou com a cabeça mostrando que ela não acredita. E eu falo assim, você tem que acreditar. Eu acreditei, por exemplo, quando a gente poderia ter ônibus com ar-condicionado, quando ninguém acreditava, e pedi ajuda da população. E deu certo. Eu acreditei, está acontecendo. Ainda não são todas as linhas? Não são. A gente não consegue da noite para o dia, mas está acontecendo. Mais de 50 mil pessoas hoje pegam todos os dias ônibus com ar-condicionado, algo que não tinha quando a gente começou esse mandato. Então eu acredito nas melhorias, eu acredito que vai melhorar, porque estou lutando para isso. E sozinho ninguém consegue nada. Então a gente une forças. Quando eu fui eleita deputada, mesmo sem prefeitos e vereadores terem me apoiado, eu fui nas cidades, falei com os prefeitos, falei, acabou a eleição, eu quero ajudar a cidade.
E é isso que eu tenho feito. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Acreditem, lutem, coloquem a boca no trombone. Mas não adianta as autoridades ficarem aí, como a gente vê, só esbravejando nas redes sociais, metendo a boca, falando mal. Não é isso que a gente tem que fazer. Sim. A gente tem que ir lá, olhar, ouvir as pessoas e cobrar insistentemente e ajudar a resolver. É nisso que eu acredito. Eu acredito também, e quero deixar bem claro e expor esse meu apoio a partir de hoje a você, deputada, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu acredito que você veio para fazer a mudança, então pode contar comigo. Eu te agradeço, é muito importante esse carinho que eu recebo todos os dias, as pessoas olhando o meu trabalho, acreditando no que a gente faz, e isso dá mais força, mais comprometimento e mais responsabilidade. Muito obrigada, viu, pelo carinho e pelo quanto você tem mostrado a importância da gente unir forças em prol de todos, não só dos trabalhadores portuários, mas da nossa sociedade. Exatamente, esse é o meu conceito. Unir forças para ajudar a população, que no final de tudo, quem precisa são eles. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Você já está convocado a vir mais vezes, certo? O programa Sua Informação fica por aqui. Eu desejo a todos que estão nos assistindo, nos acompanham até aqui, uma excelente semana. Recebam um forte e glorioso abraço.